Alô, alô, você. Alô, alô, você. Estamos na parte 7, a última aula de crime consumado e tentativa. Nesta aula, nós vamos falar sobre a parte que se refere ao homicídio culposo, né? É cabível o arrependimento posterior no homicídio culposo? Essa é a pergunta. Sim, é cabível o arrependimento posterior no crime culposo, mas no homicídio culposo, mas é cabível, mas não é cabível no se o crime for doloso. Então, se eu tiver um homicídio culposo, o arrependimento posterior, como seria esse arrependimento posterior? Por exemplo, numa situação em que o cidadão está dirigindo um veículo automotor e vem culposamente a provocar lesão corporal numa pessoa. E esta pessoa, então, precisa fazer uma cirurgia. E ele vai lá e paga essa cirurgia para a pessoa. A pessoa ficou de cadeira de rodas, ele compra a cadeira de rodas, dá para a pessoa. A pessoa precisou de fazer fisioterapia, ele vai lá e paga a fisioterapia. Então, nesta lesão corporal culposa, eu teria na direção de veículo automotor, eu teria um arrependimento posterior. Mesma situação no homicídio culposo. Imagine, por exemplo, que ele matou a vítima na direção de veículo automotor, mas ele providenciou o enterro, providenciou o velório, providenciou o caixão, comprou o local lá, o jazigo no cemitério para enterrar, eu teria aí o arrependimento, um homicídio culposo, um arrependimento posterior. Mas reparem, se for crime doloso com a intenção de matar, não há que se falar em arrependimento posterior. Crime impossível. O que é o crime impossível? Ou tentativa inidônea, ou tentativa adequada, ou quase crime. Crime impossível ele tem todos esses nomes: tentativa inidônea, tentativa adequada ou quase crime. É o comportamento cuja consumação se torna impossível. Vou dar um exemplo de crime impossível. Você pode matar uma pessoa que já está morta? Não. Se o agente, a mulher dele já tinha sido morta, e ele chega com a arma e dá um tiro no que vem a ser a mulher morta. Ora, eu não posso ter um feminicídio por parte do marido que matou a própria mulher, que já estava morta, porque aí eu teria um crime impossível. Aí eu teria um comportamento cuja consumação não é possível. Causa de crime impossível. Primeiro, ineficácia absoluta do meio. Por exemplo, o cidadão pensa que ali se tratava de um veneno, um arsênico, ele está dando água para a vítima. Então, a ineficácia absoluta do meio empregado ocorre quando o instrumento utilizado para a execução do crime nunca será eficaz para consumar ou produzir o resultado. Um exemplo é falsificação grosseira ou revólver sem balas, né? Falsificação grosseira vai permitir que se descubra a falsificação, o revólver sem balas vai impossibilitar, a arma de brinquedo vai impossibilitar de matar a pessoa, e aqui nós também poderíamos citar o envenenamento de uma pessoa por água. A água é um meio inidôneo para matar uma pessoa, desde que a água não esteja contaminada, evidentemente. Impropriedade absoluta do objeto ocorre quando, pela própria natureza do objeto, jamais levará à consumação do delito. Por exemplo, praticar um feminicídio contra o cadáver da mulher que já está morta. Então, se uma pessoa já está morta, eu não posso matar ela duas vezes e, portanto, eu não teria aí um feminicídio. Causa de crime impossível. A lei ela exige que a impropriedade e ineficácia sejam absolutas. Ou seja, a impropriedade do objeto, o meio, e a ineficácia absoluta,
ela tem que ser absoluta. Se o revólver ele tem condições de disparar a arma e ele falhou, não se trata de crime impossível, tá? Pois, se ela for relativa, é o caso do revólver, que apenas falhou na hora de disparar, haverá apenas a tentativa. O Código Penal adotou a teoria objetiva atemperada. E a consequência do crime impossível é o quê? É o que, professor Franklin, é que o crime impossível ele é como considerado um fato atípico, como se a pessoa não tivesse praticado. O homem, o marido que tentou matar a mulher que já estava morta, não responde pelo feminicídio. Tentativa e crime de ímpeto. Professor Franklin, aquelas violências domésticas que são praticadas com ímpeto. Olha o que diz o Nelson Bria. Não se deve levar para a doutrina do dolo e da tentativa o que apenas representa a solução de uma dificuldade prática no terreno de prova. A tentativa, tanto pode existir nos crimes de ímpeto, quanto nos crimes refletidos. Tanto o homem pode planejar refletidamente matar a mulher, quanto numa briga de casal ele mata a mulher naquela situação. E é tudo uma questão de prova. Por exemplo, o laudo médico diz que o cidadão matou a mulher com estrangulamento, tanto que quebrou o ocioide. Então é prova. O laudo médico diz que a mulher não morreu em virtude de rompimento de um aneurisma abdominal, e sim em virtude de privação das vias aéreas superiores. Prova, posto que a indagação do ânimos não pode deixar de ser feita ab externo diante das circunstâncias objetivas. É a prova que vai indicar o ânimo do agente. Se ele estrangulou a mulher e quebrou o osso do pescoço, o ocioide, claro que ele queria matar a mulher. Critério para diminuição de pena. Nós já falamos nas aulas anteriores, mas não custa nada dar uma reforçada, porque pode ser pergunta de prova. O juiz deve considerar apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição, quanto mais distante o agente ficar da consumação. Se ele for distante da consumação, maior a diminuição. Bem como, tanto menor será a diminuição, quanto mais próximo, mais se aproximar o agente da consumação do delito. Ele chegou muito próximo de matar a mulher. E aí, evidentemente, que não se reputa qualquer circunstância objetiva ou subjetiva, tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes. O que vale para o critério de diminuição de pena é quanto mais próximo ou quanto mais distante ele ficou de consumar aquele crime, para que seja diminuída a pena dele. Bom, meus amigos, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Nos vemos, se Deus assim o permitir, em outros cursos aqui com o professor Franklin. Um grande abraço e até uma outra oportunidade, se assim Deus permitir.